Para você que não me conhece, eu me chamo Jéssica Caroline e hoje vamos falar sobre óleo essencial de cravo, tá? Então, muitas pessoas utilizam o óleo essencial de cravo para criar, né, no intuito de criar anestesia. Só que os óleos essenciais, eles têm uma finalidade analgésica, ou seja, eliminar uma dor que já existe, inclusive, ou minimizar algumas possíveis dores. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o óleo essencial em específico, entender aí as indicações e contraindicações também do uso e como a gente pode utilizar ele também para criar aí essa analgesia no local, né, esse efeito similar ao anestésico, tá? Então, o que é exatamente ali o óleo essencial de cravo? O óleo essencial, ele é uma substância volátil, ou seja, é uma resina, né, um líquido ali que está presente nas plantas, inclusive raízes, caules, folhas, né, tudo que é produzido ali dentro da planta, inclusive, tá? O óleo essencial é um extrato puro, o extrato vivo da planta, ou seja, existe dentro daquela planta inúmeras substâncias, inclusive, né, acreditam-se que tem mais de 300 substâncias em uma única gota de um óleo essencial. Então, para você só ter noção de ideia, né, o óleo essencial, ele possui ali mais de 20 xícaras de chá, sua potência natural. Então, para quem, né, deseja utilizar o recurso do óleo essencial, ele garante, né, passar pela corrente sanguínea em alguns poucos segundos ou até horas. Isso vai depender muito aí da questão da pele da pessoa. Então, não existe ainda algum fato, uma evidência científica de que o óleo ele consegue penetrar em poucas horas ou em grande quantidade de horas. Isso vai depender da concentração que o óleo for exposto. Tem que tomar também certos cuidados com relação a isso, para evitar que haja ali surgimentos, né, intercorrências em relação ao uso dos óleos essenciais. Então, para cada tipo de pessoa existe, né, uma finalidade de óleo essencial. No caso do que vamos utilizar, né, o caso específico para criar analgesia seria o óleo essencial de cravo, folha, de botões, tá? Então é aquele cravo mesmo que a gente já conhece, que costuma fazer ali os mingaus, costuma fazer ali algumas comidas típicas utilizando aquele cravinho mesmo, né? Aquele botãozinho preto do cravo. Então, ali dali é extraído, né, a substância do óleo essencial. Então, o que a gente necessita desse óleo essencial, né? Um elemento chamado eugenol. O eugenol, ele é utilizado ali na obturação odontológica, é aquele sementinho branco, né, que o dentista coloca ali naquele momento para tapar, né, aqueles buraquinhos. Então, ali dentro daquela substância, o eugenol, ele serve, né, para criar essa analgesia local. Então, se o dente está aberto, tem-se ali aquela latente dor. Então, esse produto, ele age ali na corrente, nos vasos, né, nos vasos sanguíneos, né, toda a extensão nervosa, para tentar eliminar, para tentar diminuir aí essas dores. Então, né, uma forte camada ali, né, uma forte substância que pode ser utilizada para controlar, combater também a dor, inclusive. Então, o óleo essencial do cravo, ele do botões, né, ele é utilizado com essa finalidade. O que a gente necessita nele é a quantidade de eugenol. E no cravo botões é que essa probabilidade, essa substância, ela é maior. O eugenol, a potência do eugenol no cravo botões, ele é muito maior. Então, muitas pessoas me perguntam se pode utilizar o botões, se pode utilizar o folha, se pode utilizar outros, né, tipos ali de óleo essencial de cravo. Então, vai depender muito da quantidade de eugenol que ele oferece. E no caso, né, específico ali do botões, ele tem uma quantidade maior de eugenol. Então, você vai poder utilizar menos, né, ali fazendo aos seus cálculos, né, diluindo aquele produto, aquele princípio ativo, na finalidade de criar anestesia. Então, você vai utilizar uma quantidade muito pouca ali para tentar, né, diminuir a dor. Existe o seguinte, tá, gente? Para chegar a níveis, né, de eliminador, a gente precisa de uma quantidade anestésica muito maior, tá? Então, tem a necessidade de fazer o seguinte, de fazer uma avaliação com uma pessoa
para saber a quantidade possível que a gente pode estar prescrevendo. Só que tem um fator, né, que a gente não pode deixar de citar, que são os riscos. Então, não se deve estar calculando quantidades maiores. Isso porque o óleo essencial ele é dermocáustico. Isso significa que o óleo essencial, entrando em contato com a pele, mucosa principalmente, ele cria ali erupções na pele, ou seja, queimaduras. Então, tenha aí esse cuidado para não gerar queimaduras a níveis profundos, né? Queimaduras, inclusive, de terceiro grau, com o uso do óleo essencial. Então, muito cuidado com as indicações, com a quantidade ali que vai ser prescrita, que vai ser ministrada ali no cliente. Então, o que a gente vai falar é exatamente isso hoje, né? Quais os tipos, né, de óleos essenciais que você vai poder utilizar. Então, por que você deve usar ali o óleo essencial para epilação? Então, o seguinte, os clientes eles chegam relatando, né, o medo da dor em si. Então, muitos clientes não fazem a epilação pelo fato de sentir dor. Então, o máximo que você puder fazer para diminuir uma dor do seu cliente, é muito importante que você tenha isso em mente, né? Se atente a essas mudanças e você procurar se diferenciar. Então, trabalhar essa questão que o cliente, o desejo do cliente, que é não sentir dor na epilação, é muito bom de você chegar a oferecer, né, de você ter um diferencial a mais para você oferecer ali nos seus atendimentos. Então, como o óleo essencial, ele pode chegar ali também na corrente sanguínea do cliente e é algo natural que o profissional, inclusive, pode estar utilizando desde que tenha conhecimento e desde que o utilize também com cautela. Então, ele pode sim estar se diferenciando, utilizando ali o óleo essencial para criar essas analgesias, né? Criar um fator anestésico ali no momento da epilação e, consequentemente, o profissional vai poder se diferenciar mais utilizando aí os recursos, né, dos óleos essenciais, inclusive, e do óleo essencial de cravo, principalmente para criar esse efeito anestésico, né? Então, existe, né, alguma contraindicação, sim, tá? O óleo essencial de cravo, ele é um óleo essencial que está na categoria dos mais, né, pesados ali. Então, o que acontece? O óleo essencial de cravo, ele tem alguns componentes que não podem ser utilizados ali em situações de grávidas, porque ele cria vasodilatação no local. Ou seja, utilizar o óleo essencial de cravo é bastante perigoso, porque você pode até criar ali um mecanismo de aborto, né, no caso de mamães. Então, evita em mulheres grávidas, sempre pergunta se o cliente não está grávida, principalmente nos primeiros meses de vida, que é muito importante. Então, tem que ter aí atento, né, a esses recursos. Inclusive, tem outros também, né, outras contraindicações em caso de hipersensibilidade no local, também não deve ser utilizado. Pessoas que têm ali locais, facilidade de sangramento também, então não deve ser utilizado. Pessoas que têm gastrite também não deve ser utilizado potencializado ali o uso do óleo essencial, porque consequentemente ele vai para a corrente sanguínea e também acaba ali tendo algumas reações adversas utilizando o recurso dos óleos. Então, tem que ficar atento a essas questões, tá? Não utilizar em grávidas e ter um máximo de cuidado ali com pessoas hipertensas também, que não dá para ser utilizado em pessoas que têm hipertensão, ou seja, a pressão arterial alta. Então, pergunta antes para o cliente se a pressão arterial dele está regular para poder fazer essa utilização, tá? E evita, né, alguns clientes que ali possuem epilepsia, alguns clientes que têm ali a hipersensibilidade da pele, ou seja, que criam hiperemias muito facilmente, então evita estar utilizando o óleo essencial de cravo. E como age ali o óleo essencial de cravo? Então, olha só, os óleos essenciais, eles quando chegam na corrente sanguínea, eles passam por toda a mecânica do nosso corpo. O nosso corpo ele é formado ali por barreiras, né? Principalmente, você já deve ter ouvido falar que a nossa pele ele é um fator primordial ali para criar, né, essa sensação de criar essa barreira protetora para o nosso corpo. E os óleos essenciais, eles têm uma facilidade imensa de penetrar porque eles são biocompatíveis.
ou seja, ele tem uma compatibilidade com o nosso corpo, né, com os nossos movimentos, com o ser humano em si, em animais, né, tem que ter esse certo cuidado, claro, com animais, né, e uma certa prescrição. Mas eles conseguem sim penetrar a camada da pele em grande quantidade, inclusive, sem perder muito aí da potência, né, do óleo essencial e chegar a níveis profundos e até níveis ósseos. Então, existem estudos científicos, né, que o óleo essencial ele age também na corrente sanguínea, nas medulas ósseas ali, atuando e melhorando, né, inclusive, porque ele é biodinâmico, então, ou seja, o óleo essencial ele serve para várias outras coisas também. Então, vale ficar atento que você pode utilizar um risco, né, do óleo essencial para vários outros benefícios, inclusive, para o seu cliente. Então, a partir do momento que ele age na corrente sanguínea, ele chega até o nosso cérebro pelo sistema, né, emocional ali, pelo sistema límbico também, então ele cria todo aquele momento emocional, agindo de forma a controlar os mecanismos de dor, que são os nociceptores, são chamados, né, são receptores específicos que controlam, que comandam ali a dor que a pessoa sente. Então, eles agem combatendo ali esses nossos receptores, né, agindo diretamente neles. Então, é possível, sim, que o óleo essencial, ele age também em outros tipos de dores, em dores que já existem, inclusive dores musculares, né, dores ali que já pré-existente. Então, ele é um excelente analgésico ali para dor também, tá? Então, sobre o óleo, ele age também dessa forma mecânica, né, trazendo esse estímulo emocional ali para dentro, todo o sistema voltado também para estar criando, né, mecanismo, mecânica de estímulos sensoriais, inclusive o óleo essencial ele tem um cheiro muito peculiar, muito agradável, inclusive, que pode ser utilizado ali em vários outros recursos, no sistema límbico central, principalmente, que é onde age ali os óleos essenciais. Então, a pessoa que ela sentir pela primeira vez o óleo essencial, aquele óleo essencial vai ser o preferido dela. Principalmente se você chega contando uma história, né, sobre aquele determinado óleo. Então, pode ser utilizado ali por várias pessoas, inclusive, várias pessoas no passado, né, famosos, Cleópatra, inclusive. Eu gosto sempre de estar citando grandes nomes para estar enfatizando ainda mais o meu produto, tá? Não quer dizer que você tem que colocar o seu produto, né, acima em primeiro lugar e depois você, mas sempre você pode embelezar ainda mais o uso dos óleos essenciais ali, porque foram utilizados, né, por pessoas ali que têm um certo nome. Então é bom, vale lembrar que os nomes dessa história também podem fazer parte ali do seu espaço. Inclusive, você pode citar nesses momentos ali que foram utilizados os óleos essenciais pelos egípcios, inclusive, para enfatizar ainda mais, encantar ainda mais o seu cliente, ele sentir, né, que está sendo bem tratado, né, tendo momentos exclusivos ali. Então, você pode colocar, né, que o óleo essencial, inclusive, foi utilizado ali pelos egípcios. E utilizado, inclusive, né, hoje na medicina ocidental, na medicina oriental também, muito utilizados óleos essenciais para tratamentos de doenças, para tratamentos ali também de analgesia, né, ou seja, tratamentos voltados ali exclusivamente para dor mesmo. Então, ele tem esse controle ali de dor que pode ser utilizado, então bastante. Vale lembrar que o óleo essencial ele tem todo, né, esses processos que podem ser utilizados e chegando ali na corrente sanguínea, né? Como o cliente como é que a gente pode utilizar o óleo essencial, né? Como fazer para utilizar? Então, primeiramente, você precisa entender que cada gota dele equivale a uma concentração, ou seja, mais de 20 xícaras de chá. Muito potente, tá? Por sinal. Então, você tem que ter certo cuidado em fracionar esse óleo essencial. Para poder fracionar o óleo essencial, a gente precisa de um óleo carreador ou uma base carreadora, tá? Nada de utilizar óleo essencial em produtos químicos prontos, ou seja, o seu pré-depilatório que já está pronto e você simplesmente pingar gotas. Então, o óleo essencial, ele é muito, um produto, assim, muito
vamos dizer que simples, né, ao mesmo tempo muito complexo de ser utilizado. Então, nada de utilizar em produtos que já são químicas prontas. Isso porque a química pronta, que já está lá no laboratório, né, que já foi criada, que está lá na prateleira, ela foi um produto específico, pensado, pesquisado, né, criado especificamente com aqueles ingredientes. Então, existem, né, produtos que não combinam ali com os usos dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, para começo de conversa, eles precisam estar em recipientes, né, serem ali fracionados com produtos naturais puros, de origem pura, sem substâncias, né, extras, sem uso de petrolato, principalmente, que são substâncias vindas do petróleo, que é criado ali dentro do produto para fazer com que ele permaneça ali por muito mais tempo. Então, são os conservantes, no caso. Então, nada de utilizar óleo essencial na cera, principalmente. Então, o grande risco que as pessoas cometem é pingar gotas de óleo essencial dentro da cera. Então, não faça isso, tá? Se você faz, deixa de fazer, porque simplesmente você já está perdendo a qualidade do seu produto. E outra coisa, você está modificando ali uma química, isso pode gerar, né, um efeito um efeito contra-rebote muito grande, então tome muito cuidado com isso. Utiliza sempre os óleos essenciais. Para serem utilizados, você precisa de produtos específicos, ou seja, óleos vegetais de origem pura, tá? Sem extratos, sem substâncias ali para fazer com que o óleo, né, tenha mais espessidade, mais encorpado. Então, nada disso. O óleo essencial, o óleo vegetal, ele tem que ser puro para poder ser diluído ali com os óleos essenciais. Isso vale para todos os tipos de óleos essenciais, tá? Não só para o cravo. Você pode utilizar também outros, né, evitar substâncias dos géis, evitar outras substâncias ali do mercado. Então, utiliza sempre o óleo essencial ali ao seu favor. Pode ser utilizado com cremes também prontos, próprios para adição de óleo essencial, vai vir na rotulagem do produto escrito, né, adição de óleos essenciais, ou você pode comprar também em casas de produtos naturais específicos para o uso de óleos essenciais. Lembrando que todos os componentes eles precisam ser de origem vegetal, né, biocompatível com óleo essencial. Então, toma muito cuidado na hora de comprar os seus produtos, porque inclusive pode conter ali substâncias derivadas do petróleo. Às vezes o produto está dizendo que é neutro, mas ele tem substâncias derivadas do petróleo e que pode, né, criar ali intercorrências nos seus procedimentos você utilizando. Então, pode gerar uma lesão, pode gerar uma coceira, um ferimento, algo mais sério, uma irritação, alergia, principalmente ali no cliente. Então, precisa se tomar cuidado para evitar que, inclusive, se gerar algum dessas intercorrências, no final de tudo, geram mancha. Então, para evitar as manchas aí no seu cliente, dores de cabeça, tenha muito cuidado na hora de utilizar os óleos essenciais. Nada de utilizar também em produtos ali nos óleos que vêm prontos para adição, para utilizar ali para finalização da depilação, no caso. Aqueles óleos, né, eles são de origem mineral, ou seja, são óleos muito processados, que ele fica bem fininho mesmo, ele não consegue penetrar a camada da pele. Então, se você utiliza aquele óleo, você vai perceber que, por mais que você aplique, você pode passar o dia todo e a sua pele ainda vai estar oleosa. Então, porque ele é um óleo mineral, ele só cria um filtro mesmo, a camada, né, de filtragem ali para impedir que a pessoa perca água, ou enfim, só para remover ali a cera, ele não tem finalidade de tratamento. Então, não utilizar, né, esses óleos ali junto com óleos essenciais. Então, hoje, né, você pode, inclusive, fracionar os seus óleos essenciais para utilizar ali para criar essa mecânica ali para a epilação. No caso, como o óleo essencial ele é dermocáustico e ele é muito sensível ao calor, quando você pinga uma gota, nada também de utilizar em produtos quentes. Quando eu falei lá no começo que nada de utilizar, não se pode utilizar óleo essencial ali na cera para fazer a depilação, isso significa que quando a gente vai aquecer essa cera, que vai pingar o óleo, simplesmente o óleo essencial ele vai evaporar, tá? Porque
porque ele tem essa capacidade, né, essas moléculas dele não se misturarem ali ao calor, ela se dispersa no calor. Então, para se utilizar aí o óleo essencial, tem que ser um produto frio, um produto, né, espessante, como óleos vegetais, como cremes ali próprios para adição de óleos essenciais, géis próprios específicos para adição de óleos essenciais, produtos vegetais, inclusive porque essas moléculas, elas vão adentrar nas moléculas de óleos essenciais, eles vão fixar. Outra coisa também, a utilização do óleo essencial de cravo com água, tá? Primeiro que a água, né, temos lá, a gente já sabe desde o início que água e óleo, eles não se misturam. Então, se você vai utilizar o óleo essencial de cravo junto com água, né, infelizmente ele não vai ter essa molécula ali junto unida, vai ser moléculas separadas. Então, é a mesma coisa de você estar pegando ali o óleo essencial de cravo e tá pingando diretamente na pele da cliente. Então, como eu já falei lá no início que o óleo essencial ele é dermocáustico, isso significa que ele vai gerar queimadura se você for utilizar ele puro ou colocar água. Outro fator também é, se aconteceu alguma intercorrência e houve a queimadura ou lesão nesse local, evita estar colocando água, lavar com produtos líquidos. O ideal que você deve fazer é passar um óleo vegetal no local, limpar bem o local e aplicar o óleo vegetal por cima. Então, você pode fazer ali o tratamento com óleos vegetais, tá? Nada de utilizar outros óleos essenciais. Isso vai gerar uma queimadura, uma lesão por cima de lesão. Então, se houver alguma intercorrência, o melhor se tratar é com óleo vegetal por cima. Então, você vai sempre aplicando todos os dias, você vai pedindo para a cliente sempre estar aplicando todos os dias para evitar ali as intercorrências geradas pela utilização dos óleos essenciais de forma incorreta. Para você também chegar, né, na epilação utilizando o recurso para gerar anestesia, você precisa entender que o óleo essencial ele precisa ter concentrações distintas. Ou seja, se eu utilizo ali 20 ml de óleo vegetal, por exemplo, para fazer a diluição do meu óleo essencial, eu vou precisar de mais ou menos 15 gotas, tá? Do meu óleo essencial de cravo, para poder gerar esse efeito ali anestésico. Outro fator também para você utilizar o óleo essencial, se você for utilizar ali com efeito anestésico, você precisa de um líquido que una todos eles. Você pode utilizar também o recurso do álcool de cereal, por exemplo, que é um álcool mais neutro, né? Uma concentração dele é mais branda. Então, você pode utilizar o álcool para unir as moléculas de óleos essenciais e criar ali um efeito anestésico. Outra coisa, eu não indico você utilizar sem o conhecimento, porque você precisa entender da diluição desse óleo para você entender também da concentração do álcool, ou seja, tem uma proporção maior na utilização. Então, já que você quer utilizar o recurso do óleo essencial ali para utilizar na epilação, inclusive, eu recomendo que você utilize em gel ou em creme também. Você pode utilizar, aguardar um tempo até essa pele começar a sentir, né, o efeito anestésico ali, e aí depois você simplesmente pode limpar e depilar, tá? Não tem problema nenhum você utilizar. Então, antes de você fazer, né, toda a higienização, você pode higienizar, aliás, a pele, aplicar ali o creme de óleo com óleo essencial no local, esperar que esse creme ele faça ali o efeito anestésico. Se você vai utilizar também em gramas, sugiro também que faça ali a diluição correta, então você vai ver quantas gramas tem do creme e quantas gramas também tem do óleo. Então você pode fazer esse cálculo, inclusive no Google tem a calculadora de óleos essenciais e você pode substituir ali de gramas para gramas e ver a quantidade que você vai utilizar de gotas. Também para poder fazer o cálculo correto, utilizando a quantidade de gotas de óleos essenciais, fazendo a sua mistura ali. É sempre bom lembrar que vale você deixar em um recipiente fechado de vidro, tá? De preferência que seja um vidro escuro. Se você não tem um vidro escuro, então existe o papel celofane, que é aquele papel que tem cor, né, um plástico colorido. Então, você pode pegar ele
e amarrar, né, bastante ali com papel para que a luz, ela se dispersa, ela não penetra ali no creme, alterando ali o fator do produto, tá? Então, os óleos essenciais, eles são fotossensíveis também, então tem que ter um certo cuidado na hora de armazenar. Evitar armazenamento em locais fechados, para que o produto, ele não se disperse ali no ar. Evitar também deixar o produto destampado, né, com a tampa aberta ou frouxa, para não perder ali o produto, nem a qualidade do produto, inclusive, e sempre na hora de comprar um óleo essencial, observar a composição desse óleo. Se é uma marca confiável, se você confia nessa marca, se a marca ela produz ali a cromatografia. Cromatografia nada mais é do que um estudo feito ali com aquele óleo essencial. Eles pegam o óleo essencial, um lote, né? Faz-se o lote todo, a extração do óleo essencial, e ele tem lá o lote. Então, o lote daquele produto é disponibilizado em uma quantidade e vai para o laboratório fazer toda a análise daquele produto. Dentro da análise desse produto que é feita lá do óleo essencial, os estudiosos, os químicos, eles têm análise ali de saber se aquele produto ele contém alguma outra substância dentro daquele produto, se ele condiz com bactérias, fungos também, que pode existir ali naquela planta. Então, se houve também a contaminação por agrotóxicos, ou por tóxicos ou químicos. Então, tudo isso vai aparecer ali nessa cromatografia. Então, sugiro que você sempre compre produtos que são de confiabilidade sua, que você já tem uma confiança, ou um site confiável também, tá? Evita tentar fazer óleos essenciais em casa, porque eu aprendi, né, a fazer óleos essenciais. Gente, primeiro que você tem que entender o seguinte: quando o óleo essencial ele é extraído, né, de uma planta, ele tem a qualidade daquela planta. Vamos imaginar o seguinte: uma plantação de tomates, por exemplo. Então, existe lá um fazendeiro que tem uma plantação de tomate. E metade dessa plantação de tomate foi perdida e acabou acontecendo desses tomates se perderem, dar bicho, né? Ter ali a contaminação de fungos, né? De vírus, de micro-organismos ali comendo o tomate. Então, esse agricultor ele pega e começa a aplicar agrotóxico nessa plantação. Para começo de conversa, essa plantação que foi contaminada ali por bichos, por micro-organismos, é primeiro que é uma plantação deficiente. Então, o óleo essencial, ele tem uma potência. O que significa? Todos esses químicos, todos esses produtos que são utilizados do próprio óleo essencial, ele serve para criar, né, uma barreira protetora ali para a planta, ou seja, toda a imunidade, a vida dessa planta. Então, quando uma plantação ela acaba se perdendo, né, isso significa que aquela essência, né, aquela vida daquela planta, ela está comprometida. Então, se for utilizando ali mais químicos naquela planta, isso significa que aquela essência está mais comprometida, ainda deficiente. Então, tem que ter também a qualidade do solo, tá? A qualidade do ar, a umidade. Então, tudo isso influencia, inclusive vai influenciar no preço também dos óleos essenciais. Vamos supor aqui uma diferença ali de óleo essencial de cravo, que é produzido aqui no Brasil, para um óleo de cravo produzido no exterior. Isso vai significar o quê? Que vai ter uma diferença, né, na qualidade por conta do solo, por conta do ar, por conta do clima, né, extração, como foi feita. Então, isso tudo vai influenciar ali também na questão do preço, tá? Quando você for comprar o seu óleo essencial, avalia todas as condições para você poder comprar um óleo essencial de boa qualidade, tá? Não precisa comprar um óleo essencial tão caro assim, mas também presta bastante atenção se é um óleo essencial muito barato demais, para você não tomar aí um prejuízo, inclusive, de estar utilizando um óleo essencial sem o recurso da cromatografia, sem estudo nenhum, e você está jogando o seu dinheiro fora. Tá? Outra coisa também que você pode avaliar ali de utilizar o óleo essencial de cravo é que ele evapora muito mais rápido. Então, você pode pegar uma folhinha de papel simples, pingar uma gota e esperar mais ou menos ali umas 3 horas, mais ou menos, é o tempo que essa folha vai estar totalmente branca novamente. Então, isso significa que o óleo essencial ele é puro,
tá? Então, quanto mais tempo ele passar, depende muito aí do clima e de quantas gotas foram pingadas a mais, inclusive do papel, mas espera mais ou menos umas 3 horinhas para que esse papel ele seque novamente, o papel vai voltar ali à cor normal que era antes. Então, você vai prestar atenção bastante ali de como foi utilizado o seu óleo essencial, aproveitado bastante, utilizar ali o recurso do óleo essencial de cravo como analgésico. Você pode simplesmente fazer ali todo o seu processo, né, de anestesia com o seu óleo essencial, aplica sobre a região da pele, higieniza primeiro, aplica, espera, aguarda, né? E, inclusive, você pode simplesmente fazer o teste com o cliente. Você pode puxar um pelinho e perguntar para ele se está incomodando. Se estiver incomodando, você aguarda mais um pouco. Se não, você já pode começar a depilar, tá? Essa coisa de sugerir quanto tempo vai ser feito. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai demorar mais e tem pessoa que vai demorar menos. Isso vai depender da resistência da pele dela. Tá? E quanto mais uma pele resistente, quanto mais uma pessoa é resistente a esses produtos, aos químicos, né, a absorção, então, mais demorado será o produto. Isso vai depender, né, em alguns casos, a pessoa pode até fazer ali toda a diluição específica para a pessoa. Como você ainda não vai ter a base correta de fazer isso, eu sugiro que você faça o seu óleo essencial, o seu anestésico natural mesmo, deixe guardado e faça isso de aplicar e esperar que o produto ele seja absorvido por completo ali, fazendo com que o cliente ele sinta menos dor na hora do processo da epilação. Então fica aqui uma dica para você utilizar hoje, tá? Outra coisa também, toma muito cuidado com relação a utilizar cera quente e óleo essencial, para não criar ali a resistência, né, criar queimaduras ali na pele. Então, você precisa tomar um certo cuidado antes, aplicou o produto, faz uma retirada ali com algodão e, novamente, pode aplicar ali a sua cera quente, sua cera morna, aliás, para absorver melhor, fazer a sua depilação ali, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei um enorme prazer de te responder, tá bom? Um cheiro!